Acredita-se que o selo de Salomão, conhecido também como o Anel de Salomão, seja um anel de sinete que pertenceu ao rei Salomão de Israel. Este anel é considerado por alguns como tendo poderes mágicos e se origina na tradição judaica. No entanto, o selo de Salomão também pode ser encontrado no ocultismo islâmico e ocidental posterior, pois ambos o adotaram da tradição judaica. A história diz que através deste anel, Salomão começou a trazer demônios sob seu controle, começando com Ornias. Bom, a história de hoje é o anel de Salomão que controlava os demônios, e o demônio que atormentava o filho do mestre de obras. Mas antes já deixa aquele like padrão, se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo como esse. Então bora lá! O selo de Salomão. Como símbolo, o selo de Salomão ainda está em uso hoje, e uma de suas representações mais simples é como um pentagrama ou como um hexagrama, sendo este último semelhante à estrela de Davi. Uma fonte em que o selo de Salomão é mencionado é o Testamento de Salomão. Este é um tratado pseudoepigráfico sobre as formas e atividades dos demônios, e os encantos eficazes contra eles. Tem sido alegado que este texto foi escrito pelo próprio Salomão, e fornece relatos de certas experiências que o rei teve durante a construção do templo. O demônio que atormentava o filho do mestre de obras. Por volta do início do Testamento, o autor fornece uma história para explicar como Salomão recebeu seu selo de Deus. Nesta história, Salomão percebe que o jovem filho de seu mestre operário, a cada dia estava emagrecendo, apesar de receber o dobro do salário e o dobro do suprimento de comida. Quando a criança foi questionada, ele disse ao rei que um demônio o perseguia todos os dias após o pôr do sol. A história completa desse demônio atribulando a vida desse jovem farei em um outro vídeo, então deixe nos comentários se vocês querem um vídeo sobre ele, que trarei no próximo vídeo, porém nesse vídeo aqui, darei somente alguns detalhes. O jovem disse ao rei: peço-te, ó rei, ouça o que aconteceu com tudo o que seu filho tem. Depois que todos nós fomos liberados de nosso trabalho no templo de Deus, após o pôr do sol, quando eu me deitar para descansar, um dos demônios do mal vem e tira de mim metade do meu salário e metade da minha comida. Então ele também segura minha mão direita e chupa meu polegar. E eis que minha alma está oprimida, e assim meu corpo fica mais fino a cada dia. Então Salomão orou a Deus por ajuda, que respondeu às orações do rei enviando-lhe um anel de sinete mágico, que tinha uma gravação de um pentagrama em seu selo. E Salomão disse: E aconteceu que através da minha oração que a graça me foi dada pelo Senhor Sabaoth por Miguel, seu arcanjo. Ele me trouxe um pequeno anel, com um selo consistindo de uma pedra gravada, e me disse: Toma, ó Salomão, rei, filho de Davi, o presente que o Senhor Deus te enviou, o mais alto Sabaoth. Com ela encerrarás todos os demônios da terra, homem e mulher, e com a ajuda deles edificarás Jerusalém. Mas tu deves usar este selo de Deus, que é uma pentalfa. O anel de Salomão que controlava os demônios. Usando este anel, Salomão começou a trazer demônios sob seu controle, começando com Ornias, o demônio que estava atormentando o filho do mestre de obras de Salomão. Ao questionar os demônios que ele convocou, Salomão foi capaz de aprender seus nomes, como eles perseguiam os seres humanos e como eles poderiam ser combatidos. Além disso, o rei foi capaz de fazer esses demônios trabalharem para ele. Por exemplo, Salomão ordenou ao demônio Asmodeus para ajudar na construção do templo. Ele disse: Vive o Senhor Deus de meus pais, porei ferro sobre ti para usares. Mas também farás o barro para toda a construção do templo, pisando-o com os pés. Terminada a construção do templo, Salomão mandou aprisionar os demônios em garrafas. Disse que essas garrafas foram enterradas sob o monumento que os demônios ajudaram a construir. Em uma história, os demônios foram libertos quando Nabucodonosor capturou Jerusalém. Quando o templo foi destruído, os babilônios encontraram as garrafas enterradas por Salomão. Pensando que continham ouro, os soldados abriram as garrafas, liberando assim os demônios de volta ao mundo. Outra história, encontrada nas famosas 1001 Noites, conta a história de um pescador que encontrou um dos demônios presos de Salomão, referido como um gênio no conto. Este era um pequeno vaso de cobre que tinha um selo de chumbo. Este selo, que é o selo de Salomão, é descrito como tendo o grande nome de Deus gravado nele. Além dessas supostas qualidades místicas, o selo de Salomão também possui valores simbólicos.
Por exemplo, a base do selo é mostrada tocando o chão, enquanto sua ponta atinge os céus, simbolizando assim uma harmonia de opostos. Um exemplo dessa harmonia pode ser visto na afirmação de que o selo de Salomão simboliza a ligação entre ciência, beleza e metafísica, com elementos de medicina e magia, astronomia e astrologia. Se vocês quiserem a história de Ornias, o demônio que atribulava a vida do menino, deixe seu comentário. Então é isso aí. Se gostaram do vídeo, deixe aquele like padrão, compartilhe esse vídeo, comente qualquer coisa, que eu leio todos os comentários, pois assim vocês me inspiram a trazer mais vídeos para o canal. E eu vou ficando por aqui, até breve.